do reino de Deus. E no primeiro domingo, a gente, lembrando aqui rapidamente, a gente abordou um reino estendido. Aí a gente viu uma definição mais apurada do que é o reino de Deus. A gente viu também as profecias prometendo o reino de Deus, as profecias prevendo a chegada do reino de Deus, a centralidade do reino de Deus na pregação do Novo Testamento. A gente viu alguma coisa nesse sentido. A gente viu também o anúncio da chegada pelo profeta João Batista. Vimos também o sumo sacerdote João Batista apresentando quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus o Senhor. No segundo domingo, a gente viu um reino de justiça, né? A gente viu que o reino de Deus é um reino de justiça. A gente viu que o reino de Deus é uma extensão do próprio ser de Deus, e que Deus governa o universo em justiça e retidão. Ele reina, por isso devemos estar alegres. Alegre-se, ó terra, porque o Senhor reina. Ele não abriu mão de reinar, certo? E isso nos traz esse consolo, esse conforto, porque ao nosso redor nós vemos injustiça, mas o reino de Deus é justiça e é juízo, e esse é o fundamento do governo, do seu governo, do seu trono. Ele reina com justiça. A gente viu alguma coisa também sobre a personalidade de Deus, sobre a forma como Ele domina e governa o universo. Ele é o Criador de tudo e sabe como tudo funciona, e por conta disso o seu domínio é devido, porque Ele é quem criou todas as coisas, aquelas que nós vimos e aquelas que nós não vimos, tudo é dele. Não importa se é material ou imaterial, a criação é de Deus. Portanto, Ele tem o direito de governar e de estabelecer leis de funcionamento. E a gente sabe que o que impera, nós sabemos, e por isso a gente pode ficar tranquilo, que o que impera na vontade de Deus é os aspectos verdadeiros e benevolentes do seu caráter, que nós vimos no decorrer desse segundo estudo, que é o reino de justiça. Por isso ele reina. Então alegre-se a terra, porque ele tem o seu caráter perfeito, e a justiça é plena na mão de Deus. E no domingo passado a gente falou um pouco sobre o reino de relacionamentos, para ser mais preciso, o signo. Então o reino de Deus é diferente dos outros reinos, né? E nós vamos ver um pouquinho disso hoje. Ele é um reino de relacionamentos. Ele é um reino de relacionamentos. Jesus disse que o seu reino não viria com aparência exterior, tá? Mas estaria em nós e entre nós. Se o reino de Deus está entre nós, está em nós, eu fico pensando na profundidade disso. Como é que isso é sério, né? Então o reino de Deus só é estabelecido, presta atenção, onde há relacionamentos, onde são relacionamentos não perfeitos, mas sempre restauráveis, onde o perdão domina a vida daqueles que pertencem ao reino, porque é Ele quem governa, né? Então onde há comunhão com o Pai, na comunhão vertical, e onde há comunhão horizontal com os irmãos, porque uma não existe sem a outra, não é? Então essa cultura do reino de relacionamentos vem desde a eternidade passada. O que isso significa? Isso significa que quando nada existia, somente a Trindade no universo, na eternidade passada, havia relacionamentos, porque não temos uma só pessoa, mas 3 pessoas na Trindade. Aquela frase que João coloca como um paradigma para toda a igreja ir atrás desse princípio de que Deus é amor, é a expressão mais perfeita da verdade, porque não existe amor só com uma pessoa. Tem aquele eu me amo, né? Mas não é essa a proposta. Amar é se sacrificar pelo outro.
Então nós estamos falando de uma verdade eterna. Deus é amor, Ele é hoje, Ele foi ontem, Ele foi na eternidade passada e o será eternamente. O reino de Deus é um reino de relacionamento, isso é princípio do reino de Deus. Se não houver relacionamento, não há reino de Deus. Deus não deseja venha ao teu reino, porque venha ao teu reino é sobre mim, entende? Então essa expressão não seria verdadeira se Deus não fosse um Deus de relacionamento e não houvesse a Trindade eterna. Por isso a Trindade é eterna, isso é um princípio da essência de Deus, o amor que existe entre as três pessoas da Trindade. E esse relacionamento divino, esse amor singular de Deus, essa doação de si mesmo em nosso favor, mostra como os relacionamentos são importantes no reino. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Só vão saber que nós somos seus discípulos se tivermos amor uns aos outros. Amém? E hoje a gente vai ver o reino eterno, né? A gente pretende refletir um pouco sobre o reino eterno. A gente, como eu falei, poderíamos ter escolhido diversos temas e a gente pensou em temas assim que são importantes nesse momento para a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel é um profeta do Antigo Testamento. Ele atuou no período do exílio do reino de Judá na Babilônia. Esse é um período no qual há um domínio mundial dos povos da Mesopotâmia. Imediatamente antes de Nabucodonosor, o Império Assírio dominava a região. O Império Assírio extinguiu o povo do reino de Israel. Sobrou as duas tribos, o reino de Judá. Somente Judá e Efraim. As outras 10 tribos foram extintas pelo reino da Síria. O que sobrou ali foram os samaritanos, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Assurbanipal foi o último grande rei do Império Assírio. Império Assírio, cuja capital Nínive, né? A gente lembra de Jonas, né? Vai lá pregar em Nínive. Eu não vou, Nínive, não quero saber, né? Nínive é uma cidade cruel. Eles viram os seus irmãos sendo arrastado, Jonas sendo arrastado completamente sem pele. Eles, antes de levar o prisioneiro, eles tiravam completamente a pele do sujeito, fisgavam ele em ganchos como se fossem peixes e levavam fisgados e completamente assados, olhos vazados, né? E assim era o império o Império Assírio, o primeiro exército regular do mundo. Até então nenhum povo organizou um exército. Agora eles organizaram e treinaram um exército, e por isso tiveram ascensão. Só que Deus levanta Nabopolassar. Aliás, Assurbanipal morre e Nabopolassar da Babilônia se levanta. Quando o Império Assírio, depois de ter acabado com o reino de Israel e prometendo voltar e acabar com o reino de Judá, Deus levanta o Império Babilônico. Nabopolassar é pai de Nabucodonosor, e ele, com a morte de Assurbanipal, ele se alia com os medos e avança sobre a Síria e domina a Síria. Finalmente a Babilônia tira o poder da Síria, e aí Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, com o seu exército invade o reino de Judá. Mas a estratégia da Babilônia era diferente da estratégia dos assírios, né? Tudo isso aí no controle de Deus, você percebe? Porque o reino de Judá não será extinto, ele será eternamente, a semente do reino de Judá será eterna no reino mundial, certo? Lembram disso? Judá foi governado por filhos de Davi, que vão trazer Jesus o Senhor ao nosso meio.
né? Então Judá, Daniel é levado cativo. A estratégia deles era levar os líderes. Eles levavam aqueles sábios, os nobres, né? Linhagem real, é Daniel. É também, como é que é o nome dos amigos de Daniel? Ananias, Azarias, não é Sadraque, Mesaque, Abednego. Esse é o nome que os babilônicos deram para eles, né? Misael, Ananias e Azarias, né? Então Daniel e esses 3 companheiros próximos, eles eram jovens. Daniel tinha provavelmente 19, 20 anos, mais ou menos, podemos estar errando aí em 1 ano ou 2, mas não mais do que isso. E quando ele é levado em 603, então é importante a gente datar isso, porque nós vamos ver o que de previsão Daniel faz no decorrer da história. Aliás, Daniel faz, interpretado, iluminado, revelado pelo Senhor Deus, né? O que Deus faz. Então, com isso aqui, o que Deus queria para que a igreja hoje tivesse certeza, né? Aquela que a gente sempre tem dúvida, não, Deus não me largou aqui, me abandonou, e de vez em quando a gente pensando dessa forma aqui, agir segundo a nossa própria força, né? Não é assim? A gente sempre esquece, mas Deus deixou aqui escrito, né? Para a gente poder entender que Ele está no controle, Ele não perdeu o controle da história, e tudo o que vem acontecendo no decorrer da história está sob a autoridade dEle, permitindo ou não permitindo, interferindo ou não interferindo. Ele intervém quando Ele quer, e quando Ele quer é para que tudo se realize exatamente como Ele deseja, porque a sua vontade Ele vai fazer plenamente. Nós vimos isso na semana passada, retrasada. Ele vai fazer plenamente a sua vontade, e não tem quem levante-se contra a sua vontade, né? E aí, o que vai se passar a seguir, né? Daniel está dentro do palácio do rei, né? E os seus amigos, né? Eles foram levados como sábios, como alguém que era da nobreza, porque ele, trabalhando a cabeça desses homens, ele conseguiria subjugar o povo. É mais ou menos isso a teoria do reino da Babilônia. E com isso ele traz, e esses vão servi-lo no palácio, e como sábios, né? Como profetas, videntes, cartomantes, adivinhadores. Tinha tudo que é coisa ruim lá, mas tinha lá Daniel e os amigos de Daniel, que eram de Judá. Dos povos que ele trazia essa gente, e tinha feiticeiro, tinha de tudo, né? E eles compunham um ministério, o departamento. Os que influenciavam o povo, né? Os religiosos, tudo que. Tem muita coisa ruim nesse negócio aí, mas tinha gente boa lá também, né? Então a gente vai ver, e o que se passa a seguir, quando ele traz os do povo de Judá, o que se passa a seguir dentro do Império Babilônico é fantástica. É fantástica a intervenção de Deus através desse homem, Daniel, e também através dessa revelação de Deus, que deveria chegar até nós, porque hoje nós temos condição de olhar para trás e ver completamente cumprida a promessa de Deus. 600 anos antes de Cristo, 600 anos, e nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Daniel. Esse capítulo, provavelmente 603 a.C., ele teve um sonho. Alguma coisa eu vou falar, alguma coisa a gente vai ler, tá bom? Mas fica com a Bíblia aberta, capítulo 2 de Daniel. Ele teve um sonho, Nabucodonosor, o rei do mundo agora, porque o seu pai faleceu, dominou a Síria e morreu. Sobe Nabucodonosor no lugar, o filho dele, né? E ele começa a pensar. Em 605 aconteceu a morte do pai, 603, segundo ano de governo já, como rei. Ele começa a pensar, como será, né? Eu me lembro de mim mesmo. Isso é humano que Nabucodonosor fez aqui, porque ele pensa assim: o que será do reino, o que será do meu reino? Ele estava preocupado do seu reino e como é que vai ser no futuro, as gerações futuras, e ele ficou perturbado com isso à noite, e ao dormir ele tem um sonho apavorante, ele tem um sonho perturbador, né?
E ao acordar, a gente não sabe se ele não se lembra, ele não revela isso, ele não diz se ele esqueceu ou se ele não esqueceu. Ele pode ter esquecido, ou então ele usou de estratégia, para quê? Para obter verdadeira interpretação. Uma coisa é certa, ele sabia que isso era importante, porque foi um sonho que aterrorizou Nabucodonosor. E nesse capítulo é uma coisa interessante também, que é digno de nota. No versículo 3 do capítulo 2, o idioma usado era o hebraico. Mas a partir do versículo 4, Daniel resolveu escrever em aramaico. Você já ouviu falar que a Bíblia tem hebraico, aramaico e grego, né? O aramaico está aqui no livro de Daniel, alguns versículos desse capítulo, por escrito em aramaico. Por quê? Porque Daniel viu a importância dessa revelação e passou a escrever para todos os povos, porque o idioma que dominava, o hebraico nem todo mundo falava e conhecia, mas o aramaico era a língua da Suméria, dos povos da Suméria, dos assírios, dos babilônicos. Então era interessante que todo aquele povo ia ler e ia saber o que ele estava escrevendo e o que aconteceu por ocasião daquela data, daquele ano, com Nabucodonosor e com o reino, e o que foi revelado ali. E ele, sabendo que era de Deus, uma profecia, ele escreveu tintim por tintim essa história. Então ele escreve em aramaico, assim, ele fala as nações vizinhas. Você vê que interessante, né? Você vê, sei lá se eu pensaria você, mas ele pensou, porque ele sabia que Deus quer e deve ser adorado. Ele quer ser adorado, ele é adorado, ele deve ser adorado por toda a terra, não é somente pelo povo de Israel. Então ele já esparrama essa notícia aí, que é fundamental para a humanidade saber quem é Deus, né? E o que ele faz, e até onde você pode ir, onde você não pode ir. Então quando o rei levantou, ele ficou perturbado com aquele sonho e ele mandou chamar os magos. É o seguinte, encantadores, todos aqueles caras lá, né? Vem cá todo mundo aqui, ó. É o seguinte, eu quero que vocês me revelem o sonho. Oh, pois não. Ó rei, vive eternamente. Puxa saco, né? Tem um monte. Vive eternamente. Eles querem, virou as costas e dá uma paulada no rei. Mas ó rei, vive eternamente. Diz-nos o sonho, nós vamos interpretar. Peraí, você não entendeu. Eu pedi para revelassem qual era o sonho e a sua interpretação. Pois não, diga-nos qual é a interpretação e nós vamos revelar. Diga-nos qual é o sonho e nós vamos revelar a sua interpretação. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. É o seguinte, como eles insistiram, o rei, isso tudo está no capítulo 2, seguindo aí a leitura, se você fizer. Ele foi mais claro, ele falou assim, é o seguinte, se vocês não me revelarem, qualquer um de vocês não me revelar qual foi o sonho e qual foi a interpretação do sonho, certamente vocês vão morrer, e a vossa família vai junto com vocês. Vai vendo a dureza tal era a perturbação do rei em relação a esse sonho que Deus deu para ele, segundo o texto nos revela. Deus deu para ele. Aí os caras, não há mortal sobre a terra. E vocês falaram a verdade. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Nunca houve rei, por maior que fosse, que exigisse isso. Está lá no 10 e no 11 do capítulo 2. Isso de qualquer sábio caldeu. Não importa quão grande ele fosse, nunca teve um rei que exigisse isso de qualquer sábio caldeu. Somente os deuses podem revelar, e estes não moram com os homens. É o conceito dos babilônios, né? Que Deus não mora, né? Não conhecem o Deus de Israel revelado. Deus vinha conversar com Adão ao cair da tarde, todos os dias. Deus habita com os homens. Ele estabeleceu o seu tabernáculo, e ele estabeleceu o templo, e tudo isso como sombra do que havia de vir, porque morar com os homens é ainda mais do que isso. Deus nunca quis morar numa tenda no meio do deserto, mas em nós. Então Deus mora com os homens, né? Mas eles aqui não, somente os deuses, e estes não moram com os homens. E isso eles falaram errado. Então o rei decreta, então é o seguinte, morte para todo mundo. Arioque, vem cá, o chefe da guarda pode pegar todo mundo, morte, a corte rente de cabelo.
rapidinho, morte para todo mundo, vocês não vão me revelar, vocês estão me enrolando, e é o seguinte, a morte. E aí, o chefe da guarda não só pegou aqueles ali, mas foram atrás também de Daniel. O Daniel não estava nem sabendo, o Daniel não foi nem chamado, provavelmente para essa reunião, tá? Ele mais jovem, talvez, ele não foi considerado, mas ia ser considerado para o corte e rende de cabelo. A pena ia ser a mesma para ele, Daniel e os seus amigos, né? Ananias, Misael e Azarias também iam passar por um corte e rende de cabelo também, não tinha conversa. Mas aí ele chama, e aí o Daniel pergunta: ô Arioque, vem cá, mas que história é essa? Por que tão severo o mandado do rei? Matar todos os sábios? E o chefe da guarda explicou a Daniel o que o rei queria. Daniel, eu quero acessar o rei, eu quero conversar com ele. E aí ele levou ele diante do rei. E Daniel fez saber aos seus companheiros. E quando ele foi diante do rei, ele pediu um tempo. Eu preciso de um tempo para trazer a revelação. E aí o rei deu. Ok, eu vou dar tempo para você. E aí Daniel fez saber aos seus companheiros, os três, e pediu que eles orassem por misericórdia de Deus. Olha, a gente tem que orar mais ou menos assim. Eu acredito que ele falou isso, né? Os três amigos, ó, é assim: Senhor, só precisa responder essa oração. Não dá para fazer daquele jeito, porque às vezes a gente não recebe a resposta. Porque assim, se tu não responder agora, talvez tu responda para a gente pessoalmente, porque eu vou estar aí já, não vai ter jeito, porque ó, o rei vai cortar minha cabeça se eu não levar essa mensagem lá. E Deus, Daniel, teve visão da noite e revelação do sonho, da interpretação. Só isso? Não, muito mais, muito mais. Deus revela o sonho e o pensamento do rei, que levou ele a sonhar de noite sobre aquilo. É aquele pensamento: o que será de mim, né? Como será o nosso reino? O que acontecerá, né? Como isso vai andar? Porque eu já fiz aqui um castelo, era uma cidade murada, a Babilônia, né? Onde parecia uma avenida, aquelas mais largas do mundo, deve ser a 9 de julho, Buenos Aires, que passava, era a largura de uma avenida de 2 mãos, larga, a largura dos muros da Babilônia, era intransponível, e eles diziam que seria um reino que duraria 1000 anos. Não durou nem 100, vai durar 1000 anos, era o que eles pensavam. A cabeça humana como é errada, né? E aí, então ele falou: o que será, como vai ser isso aí, né? E eu também já pensei assim. Em 1984, recebemos a notícia da chegada do nosso primeiro filho, dezembro de 1984. Eu quero trazer isso para a vida pessoal de cada um de nós, e não vou falar isso com uma intenção de achar: ó, Deus fala comigo. Eu nem gosto dessa conversa. Ele fala comigo e ele fala com você também. Em 1984, eu recebemos a notícia do André. Eu fiquei, não conseguia, porque até que a gente sabe que a gente vai ter o filho, a gente não tem a noção de que Deus vai permitir que eu tenha um filho, né? Que é uma alegria incomparável, né? Mas ao mesmo tempo veio para mim uma preocupação muito grande: o que será? O que acontecerá? Como vai ser isso? Como vai ser? Eu não tenho condição nem de pôr comida na mesa. 1984. E o que acontece? O que acontece ali? Eu pus o joelho, a posição saiu para trabalhar. Eu trabalhava meio período, ganhava um salário que não pagava a metade do aluguel naquela época. Hoje talvez a coisa é diferente, o salário mínimo relativo a um aluguel simples, mesmo de um lugar simples, né? E eu orei a manhã toda, e Deus falou comigo. E eu não, sabe, você já me viu falando isso aqui? Eu nunca falei, mas ele já falou um monte de vezes. E essa vez foi um negócio impressionante, porque eu falei com o que eu precisava: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Eu dei 5 motivos, 5 coisas, 5. E eu chorei a manhã toda e orei, porque a Constituição saiu para trabalhar, eu fiquei sozinho em casa. E o neném chegando, 84, dezembro, ele nasce em julho, meu filho mais velho. E uma das preocupações que eu tinha: eu não vou nem poder dar estudo para esse meu filho, né?
E aí quando eu cheguei no trabalho, eu tomei um banho, fui para o trabalho, eu trabalhava no banco, né? Eu cheguei no trabalho e fui assinar o ponto, uma colega me chamou, vem cá, tu viu isso aqui, ó? Eu falei, pera um pouquinho, só que eu vou assinar o ponto, chegando meio assim em cima da hora, né? Vai ficar assinando o ponto fora de hora, assinei o ponto e fui na mesa dessa menina, amiga minha, nem conversávamos muito, nem éramos tão amigos assim, mas ela me chamou naquele dia. Eu entrei dentro do banco ao meio-dia, ela me chama na mesa dela. E o que ela me mostra? Um edital de um concurso público. Para onde? Para a Receita Federal. Receita Federal, que eu me aposentei há um ano atrás, há uns meses atrás. Receita Federal. E ela fala, olha, ela me responde as 5 motivações da minha oração. Cada uma delas. Olha, você sabe que isso aqui, eu pedi algumas coisas, para trabalhar ou não trabalhar no sábado, porque eu era dedicado ao trabalho dentro da igreja, já naquela época, e tal, e eu queria continuar trabalhando no sábado, domingo, para o Senhor, e assim foi. Então eu não queria trabalhar no sábado, queria ser um trabalho que fosse como no banco, o salário seria o que eu e ela ganhávamos junto, né? E aí com isso, se o neném nascendo, ela poderia talvez até parar de trabalhar por um momento, e tudo isso correu na minha cabeça, que tivesse possibilidade de ascensão, né? Estabilidade, porque já no banco, ganhando aquela miséria, já estavam falando de demitir todo mundo, e tudo isso ia pegando então aquilo tudo, e eu não vou conseguir dar um ensino sequer para esse meu filho, não vou conseguir dar estudo. E aí Deus responde, cada um dos itens. Gente, isso é assim para a história da humanidade, mas isso é assim com você também. Por isso que a gente precisa cultivar relacionamento com Deus. Não é legalismo, cumprir a vontade de Deus que está na lei e assim tudo bem, é a lei. O cumprimento daquela lei você amplia, tá? Amplia a lei, é a vontade de Deus, porque a lei ela é específica. E aí cultiva um relacionamento com Deus, oração, momento de oração. Gente, você ora individualmente em casa? Gente, presta atenção nisso, estuda a palavra de Deus, tá certo? Bom, eu estava assim, que nem o rei Nabucodonosor, só que eu não era rei coisa nenhuma, né? Não era nada, né? Aliás, nem o Nabucodonosor é nada. A gente começa a amadurecer e ver isso. Mas o que a gente vê aqui? Continua não sendo nada, mas tudo aquilo foi atendido, né? Meu filho foi estudar na melhor universidade do país, né? Ele é formado na Politécnica da USP. Eu não estou falando isso com glória minha, já falei para vocês que foi Deus quem providenciou isso, né? Ele foi estudar na USP, né? Na Escola Politécnica da USP. Ele não só graduou lá, engenheiro, ele fez mestrado lá, e agora em março ele tira o doutorado. Vocês têm noção do que é isso? Ele tem que publicar artigos em revista na Inglaterra, você tem noção? E não é qualquer coisa que você consegue publicar numa revista que é a top da área que ele está fazendo, em área da química, na Inglaterra. É lugar onde só gente com doutorado, ele nem doutorado tem, ele publicou artigo científico em revista da Inglaterra. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de como Deus respondeu aquele íntimo meu? Você tem noção? E não foi só ele, minhas outras 2 filhas cursaram a USP também, cada uma delas. Cada um deles sai de lá com emprego na mão. A segunda fez a melhor faculdade de Direito do país, e a outra fez Sistema da Informação. Cada um deles. Então Deus é tremendo, gente, Ele é tremendo, não vale a pena, não vale. Eu voltaria atrás e correria do mesmo jeito. Aliás, eu teria eliminado um monte de bobagem, de erro que a gente cometeu, né? A gente comete também porque a gente é falho, ok? Então Deus revela o sonho de Nabucodonosor. Ele não só satisfaz a necessidade daquele homem, mas Ele também publica, olha aqui, ó, isso aqui é meu, e eu domino isso aqui, eu tenho domínio sobre isso, entendeu isso? Teu reino de 1000 anos não vai durar 100, né? Já cantou a bola aqui para ele, né? Então ele revela
né, o sonho e o pensamento de Nabucodonosor, né?